galera, aqui é o Carlinhos Senegal, missionário aqui no Senegal, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito legal de um homem chamado Saul. Você já ouviu falar em Saul, o grande rei Saul, com muitas histórias, muitas vitórias, muitas lutas travadas? Pois é, eu gostaria de falar como tudo começou. Estou com a Bíblia aqui, o texto se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 26, que conta a história de como tudo começou na vida de Saul, essa história de ele virar rei. E é muito engraçado porque nessa história algumas etapas são muito importantes para que ele chegue a ser rei, que de fato naquele momento era a vontade de Deus. Ele foi indicado por Deus através do profeta Samuel, que na época governava Israel, para que Samuel ungisse Saul como rei de Israel. E como tudo isso começou? Vejam como as grandes histórias começam de formas inusitadas. Saul era filho de Quis, de uma tribo muito pequena, a tribo de Benjamim, e o Quis, o pai de Saul, tinha algumas jumentas. Como todo mundo que vive no campo, tem cabra, tem bode, tem vaca, tem jumentas, usa os jumentos para poder arar a terra, para pegar água no poço, ou seja, o jumento era uma máquina de força muito importante para fazer com que a fazenda funcionasse, tanto na área da agricultura, como também em outros trabalhos do vilarejo. E Quis, o pai de Saul, ele perde a jumenta. Ele perde. As jumentas saem, se perdem. E ele olha para Saul e diz assim: Saul, pega um dos meus empregados e vai procurar essas jumentas. Lembrando que Saul era um homem muito bonito, e isso está descrito aqui na Bíblia. Ele era um homem muito bonito, muito alto. A Bíblia diz que ele se sobressaía no meio da multidão, porque ele era muito alto, muito bonito. E isso é muito importante, porque normalmente as pessoas muito bonitas, elas são muito mais vaidosas. Enfim, isso pode trazer algo muito enriquecedor para o nosso texto. E nesse momento, Saul, o que é que ele diz ao pai dele? O pai dele dá para ele um trabalho que os empregados poderiam fazer. E ele diz: Saul, pegue um dos meus empregados e vá atrás da jumenta. A primeira palavra para a sua vida é essa: escute os mais velhos, escute seu pai e sua mãe, escute as pessoas que têm mais experiência. Muita gente quer vencer, muita gente quer ganhar na vida, mas ela não quer escutar. Ela não quer parar para ouvir as pessoas que já fizeram aquilo que você está querendo fazer. Então é muito importante que você tenha um bom ouvido, muito importante, porque nesse momento Quis, o pai de Saul, fala com ele e ele obedece. Simplesmente ele pega o empregado dele, monta nos cavalos e sai atrás da jumenta. E eles procuram por todos os lugares e não conseguem encontrar a jumenta. Até que chega um momento que eles não têm mais nada, estão muito cansados. E aí Saul, ele diz: olha só, ele diz ao empregado: vamos embora. Por quê? Porque daqui a pouco é o nosso pai, é o meu pai que vai ficar preocupado com a gente. E a gente não tem como se comunicar. E naquele momento, no versículo 6, é muito importante essa segunda etapa, porque o empregado respondeu depois que Saul falou isso: espere. Nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado porque tudo o que ele diz acontece. Nesse caso ele está falando do profeta Samuel. E naquele momento, o que é que Saul faz? Ele tinha autoridade, ele era o filho do dono, ele era um cara muito bonito, ele tinha um certo poder sobre os empregados do pai. Ele poderia ter dito: não, eu estou falando isso e acabou. Vamos embora, é o que eu estou dizendo e pronto. Não. Ele olha para o empregado e ouve aquilo que o seu empregado está falando. E a Bíblia diz no versículo 7 que Saul respondeu: se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou seja, naquela época, se você ia visitar uma pessoa ou se você ia chegar na casa de alguém, era uma falta de educação chegar sem nada, chegar sem uma comida, chegar sem um presente. E é muito engraçado porque eu estou no Senegal oeste africano e a tradição é muito igual. Ou seja, eu não posso visitar uma pessoa, e sobretudo uma pessoa que eu não conheço, ou um amigo de muito tempo, sem levar algo. Eu sei que é muito diferente isso da cultura brasileira. Não sei se em alguns lugares do Brasil acontecem isso, mas na África é obrigatório que isso seja feito. Se você vai chegar na casa de alguém, não chegue de mão vazias. Isso é falta de educação. Muitas vezes você nem mostra o que você está levando, como a gente faz no Brasil. A gente gosta de mostrar, né, o que está levando. Não. Você simplesmente dá a sacola para a pessoa e é um sinal de respeito e educação. E aquele empregado diz assim: tem uma pequena quantia de prata que eu posso dar a ele para que nos conte
onde poderemos achar a jumenta. Então, assim, naquele momento, Saul tinha a opção de não ouvir aquele homem, porque afinal de contas era o empregado dele, mas ele ouve aquele homem. E ele diz assim: é uma boa ideia, respondeu Saul, vamos. Ou seja, muitas vezes você está vivendo momentos na sua vida que você está muito confuso e você subestima conselhos. Você subestima e muitas vezes você só quer ouvir conselho de pessoas que você considera importantes, pessoas acima da sua formação acadêmica ou pessoas que têm uma visibilidade muito maior, e você subestima, mais uma vez usando essa palavra, pessoas que estão próximo de você. De repente é uma pessoa que não tem tanto conhecimento, de repente é uma pessoa que está abaixo de você, socialmente falando, e você não ouve. Mas nesse caso aqui, Saul, aquele homem bonito, ok? Filho do dono da fazenda, ele diz, então vamos. E aí eles foram à cidade aonde o homem santo morava. Então eles chegaram lá na casa de Samuel, entregaram aquilo que ele teria que entregar, mas uma coisa que conta aqui nessa história é que Deus havia preparado Samuel para que Samuel ungisse um homem como rei. Ou seja, Deus estava preparando Samuel e Deus estava preparando Saul. Mas Deus não havia falado nada com Saul sobre ele ser rei de Israel. Simplesmente, o caminho que Saul fez para que ele chegasse ao lugar de rei foi um caminho de obediência, foi um caminho de escuta. Isso é muito importante, porque todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer fazer algo diferente, todo mundo quer conquistar algo, mas as pessoas querem fazer isso por um caminho que não é o caminho correto. A gente está falando aqui, biblicamente falando, o caminho de Deus é um caminho onde se ouve muito, onde se olha muito, onde se observa muito e onde se obedece. Muitas vezes a gente acha que Deus ele vai ser claro, ele vai mostrar o caminho de forma clara e muitas vezes usando a forma como a gente acreditaria que Deus poderia fazer. Mas Deus tem sua forma e seu jeito de trabalhar. E é muito estranho para mim que um homem se torne rei saindo para buscar jumentas, para procurar as jumentas do pai. É muito estranho também que um homem se torne rei porque ele resolveu escutar o seu empregado. Então, fiquem atentos e atentas a essas questões da Bíblia, porque isso pode ajudar você a se aproximar de Deus, a ouvir a voz de Deus e de repente chegar onde você gostaria de chegar. Então, nesse momento, Saul ouve o seu empregado e vai se encontrar com Samuel. E o mais importante, quando ele chega e se encontra com Samuel, Samuel havia preparado um banquete. E assim como no Senegal, também naquela época, o convidado ou a pessoa que chega, ela tem um lugar especial à mesa. Inclusive, ele fala aqui que o melhor pedaço de carne, né, do sacrifício que foi feito, em comemoração à nomeação do novo rei, foi dado para Saul. E aqui no Senegal também é feito isso. Quando alguém que é muito especial, que vem visitar, você come o melhor pedaço de carne, você come a melhor comida, você come num espaço separado para você. Então você tem alguns privilégios. E naquele momento, Saul chega e diz, olha só, eu estou procurando as minhas jumentas. Na verdade, ele estava muito focado em resolver o problema que o pai havia lhe dado lá atrás. Saia para procurar as jumentas. E aí Samuel disse, não se preocupe, as jumentas já foram encontradas e já estão guardadas. Mas eu tenho algo para você. E é então que Samuel conversa com Saul e fala sobre a possibilidade dele se tornar rei de Israel. E aqui no versículo 21 diz assim, Saul respondeu, eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. A minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Ou seja, ele nunca imaginou que ele poderia ser o rei de Israel. Por quê? Porque ele vinha de uma tribo, de uma localidade muito pequena, muito pobre, muito humilde. Esse é o terceiro ensinamento para você nesse vídeo. Não subestime a sua capacidade de fazer coisas, porque você nasceu numa comunidade pobre, por conta da cor da sua pele, por conta daquilo que você pode fazer ou não, se você estudou ou não, se você entrou na faculdade ou não. Claro, tudo isso é muito importante, mas Deus tem um plano para a sua vida e esse plano se cumprirá independente desses fatores. Deus não olha para você, não olha para a sua cor, Deus não olha para a sua vida financeira, Deus não olha para a sua capacidade intelectual, Deus olha para você como filho e filha e Ele quer te colocar no lugar de honra. Mas uma coisa muito importante, reconheça a sua pequenez, reconheça a sua simplicidade, reconheça de onde você vem
isso é muito importante. E mesmo quando você estiver num lugar de privilégio ou num lugar lá em cima, não esquecer o lugar de onde você veio. É muito importante, porque nesse momento Saul, ele chega para Samuel e diz: olha só, por que você está falando assim comigo se eu venho de um lugar tão pequeno e tão pobre? É muito importante, mas nunca deixar que essas coisas venham atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque, mais uma vez dizendo, Deus não é como os homens. Deus não escolhe pessoas, homens e mulheres, como os homens escolhem. Ele escolhe segundo a vontade dele. Então nunca pense que você não poderá um dia ser rei ou rainha, ou ocupar no reino de Deus um lugar de privilégio, simplesmente porque você não tem uma formação, porque você vem de uma comunidade pobre. E nesse momento, finalmente, Saul, ele é ungido rei de Israel. E é muito importante essa história de Saul, porque tudo começa de uma forma muito inusitada, onde a gente não esperava que ele se tornasse rei, ele simplesmente saiu para procurar as suas jumentas. Mas revisando aqui, primeira coisa, escute os mais velhos, busque pessoas que têm mais experiência do que você. Segunda coisa, não subestime um conselho de pessoas que estão abaixo de você, ou que você julgue que estão abaixo de você. Escute os conselhos, porque Deus pode usar essa forma para falar com você. Terceira coisa, não importa de que lugar você veio, Deus vai honrar você. Deus vai usar você do jeito que Ele quiser usar, sendo rei ou sendo alguma coisa maior do que você nunca imaginou ser. Então essa é a história de Saul. Ficamos por aqui para que você acredite que o nosso Senhor não são como os humanos, que escolhem da forma humana, mas escolhem da forma dele. Que Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo, que esse áudio tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para que você possa estar recebendo muito mais notificação. Então, muito obrigado e até a próxima.